Então, vamos continuar o estudo que nós fizemos em fevereiro acerca desta questão da real identidade. Na altura, tivemos a falar quase basicamente, estreitamente, acerca da questão do género. Lembram-se? Do homem, da mulher. Fomos, obviamente, para Gênesis para perceber qual é o formato e a ideia original de Deus. Conseguimos perceber pelos 2 primeiros capítulos qual foi a ideia de Deus ao criar um e ao criar o outro, e o papel de um e o papel do outro. Mas eu, na altura, falei-vos e fiquei de explicar melhor isso, de que nós hoje em Cristo temos uma posição muito mais elevada e privilegiada do que Adão e Eva alguma vez tiveram. E olha que eles tiveram uma posição privilegiada e que privilégio. Estar num jardim perfeito, onde não havia pecado, onde não havia nada de errado, e no final do dia terem umas conversinhas com Deus. Olha que maravilha. Isso é muito, e é. Mas nós hoje em Cristo, se o aceitarmos e deixarmos a sua obra em nós fazer efeito, temos uma posição elevadíssima. E a ideia é hoje nós aprendemos isso, acerca disso. Se tivemos a falar há 2 meses atrás acerca da questão do papel do homem e o papel da mulher, que eu acho que ficou esclarecido e que, infelizmente, há tanta confusão nos dias de hoje, mas para nós crentes não necessita de haver, porque nós temos a Bíblia, que nos explica como é que é. Hoje, em Cristo, nós também temos os papéis diferentes e também é importante percebê-los. Não vamos tanto perceber aqui na ótica da Igreja qual o papel da mulher ou as esferas em que ela se deve mover. Podemos, a posterior, falar, porque não quer demais, é sempre segurança. Mas agora, concretamente, vamos ver como é que quem somos e a nossa identidade faz toda a diferença na vida que vivemos. E então o versículo que queria frisar convosco, para nós percebermos o tanto que nós temos hoje, é este: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Amém. Foi isto que estudámos há pouco tempo em Gálatas, quando estudámos essa carta. Não há macho, nem fêmea, porque todos são um. E isso é muito significativo, porque quer dizer que são os dois no mesmo patamar e a nível de bênçãos, com esferas diferentes, com papéis diferentes, tal como no Jardim do Éden, mas nunca com ideias de inferioridade ou superioridade. Hoje em Cristo, nós somos um. Amém. Amém. Então, em Cristo, esta frase, em Cristo, é uma frase que Paulo usava N vezes. Só na carta aos Efésios ele fala 40 vezes. Em Cristo, sempre em Cristo, sempre em Cristo. Porque é em Cristo que nós temos tudo. E se nós percebemos isso, começa a mudar quem realmente nós somos. Então, antes de nós começarmos a ver muito do que nós temos em Cristo, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, porque vamos ver um exemplo do nosso amado Salvador e ver qual foi a postura dele perante uma situação em que a identidade dele é questionada. E ele tinha que estar muito firme, assim como nós, para não vacilar. Então, Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus, logo o primeiro. Vamos ler aqui desde o versículo 13 ao 16. 3, 4. Quem quiser ler um, lê, depois a seguir outra, levanta-se e lê. Pode ser? Então, Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. 14. Mas João opunha-se, dizendo: eu pareço ser batizado por ti, e vens de mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele repetiu. 16. Sempre teres batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, descendo como uma pomba e veio sobre ele.
Versículo 17. Diz uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Amém. É mesmo este final do versículo que queria destacar. Então, deu-se o batismo do Senhor Jesus, era necessário que isso acontecesse. João Batista ficou ali um bocado inibido, mas Jesus mostrou-lhe, explicou-lhe que era necessário que se cumprisse esse requisito também. E quando ele sai da água, o Espírito desceu e o Espírito não é uma pomba, mas tomou a forma de uma pomba. Esta mesma passagem é falada também em Lucas 4, Lucas 3, e também fala do Espírito descer na forma corpórea de uma pomba, para ser visível, está bem? E então eis que uma voz dos céus, quem é esta voz? Quem é que disse isto? Deus Pai, certo? Diz do Filho: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Faz toda a diferença. Outra versão diz isto, e em seguida uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado em quem muito me agrado. É King James que diz isto. Comprazo, agrado. Há outras versões que dizem em quem tenho todo o prazer. O Pai achou que era necessário dizer estas palavras antes do Filho começar o ministério dele. E eram precisas mesmo. Este é o meu Filho amado. Há tanta coisa escrita por detrás de todas estas palavras, mas o que o Pai estava a querer dizer é: este é o meu Filho a quem eu tenho todo o prazer, a quem eu tenho todo o orgulho e alegria. Este é a quem o Pai dá todo o valor. Mas não é isso que nós precisamos ouvir dos nossos pais. Se calhar agora estão mais crescidinhas, mas na infância e na juventude não é isto que nós mais queremos ouvir de um pai e de uma mãe. És o meu filho amado, a quem eu tenho toda a alegria e prazer. E neste caso ele era perfeito para isso. Nós, humanamente falando, não o somos, mas queremos ouvir também esta afirmação do nosso valor. E o Senhor Jesus ouviu isto. E logo a seguir, no versículo a seguir, ele vai ser testado em relação à identidade dele. E estas palavras vão ser postas em causa. Porque no capítulo 4, como vocês veem na vossa Bíblia, e tem lá esse títulozinho escrito humanamente para um humano, é a tentação de Cristo. O correto até seria dizer o teste. Porque Deus não se deixa tentar, é assim um bocado do... E Jesus é Deus. Vamos falar de teste. Prova oral, pode ser? Porque foi uma prova oral entre ele e o inimigo, Satanás. E Jesus foi tentado e testado nesta questão da identidade. Então, vamos ler esta passagem todas. Esta passagem é do versículo 1 ao versículo 11. Portanto, lê-se fácil. Cada uma lê um, pode ser? Vai assim de rajada. Telma, podes começar? Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tenho jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Disse-se: tu és o Filho de Deus, começa daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar nas mãos para que nunca tropeces nem tropeça em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Podes. O vento transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Como eu vos disse, este mesmo episódio é relatado também em Lucas 4, fica fácil, Mateus 4, Lucas 4, que dá pormenores um bocadinho diferentes e importantes. É tão bom quando as escrituras se complementam, não é que haja contradição, porque não há. Lucas, por exemplo, diz que durante 40 dias ele foi tentado por Satanás e ao fim dos 40 dias teve fome. Sem comer, estava em jejum, teve fome. Mateus não diz isso, diz só que ele jejuou durante 40 dias e depois teve fome. Mas Lucas dá a ideia de que esses 40 dias, constantemente, ele foi atazanado pelo diabo. Até que o diabo dá o último golpe mais forte quando ele está vulnerável. É porque ao fim dos 40 dias ele tem fome. E a primeira proposta que ele faz é pão quentinho, acabadinho de sair do forno. É uma tentação para alguém que está com fome, que está fraco. Nós já vamos digerir um bocadinho aqui as passagens ponto a ponto, mas é tão interessante que o diabo diz-lhe alguma coisa e Jesus responde com a Bíblia. Depois o diabo vai, diz a Bíblia e Jesus diz, mas também está escrito, diz Bíblia. E é tão interessante nós vermos onde é que diz essa Bíblia e vermos que é óbvio que o diabo quando cita não cita tão bem. Distorce ali um bocadinho, mas tão interessante que ele sabe a Bíblia. Sabe o Salmo 91. Malandro, hein? E nós, se calhar, não sabemos. Aqui, no capítulo 4, quando ele diz, então, se tu és o Filho de Deus, se tu és... Isto parece Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse? Então, se tu és o Filho de Deus, olha a identidade. Se tu és o Filho de Deus a ser atingida, manda que estas pedras se tornem em pão. E era possível que ele fizesse isso. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, é Bíblia. Ele não disse, o meu pai disse há bocado que eu sou filho amado dele. Ele disse Bíblia. Nós só vencemos o diabo com Bíblia, irmãs. Não é com experiências. Eu converti-me assim, tive uma experiência assado, e tive num culto lá na igreja que foi uma bênção, eu senti isto. A gente vence o diabo é com Bíblia, ponto. E Jesus deu-lhe a Bíblia. E nós estivemos a ler há bocadinho esta passagem. Não lemos, nem só do pão. Então, exatamente. Jesus disse-lhe, porém, Jesus, respondendo, disse, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa passagem encontra-se em Deuteronômio 8, que diz na parte final, eu vou ler o versículo todo, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só da palavra, do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Está quase literal ali. Ele, como era Deus, ele tinha autoridade de dizer os versículos da melhor maneira. E Jesus assim o podia. Depois passamos para o versículo 5, o versículo 6, em que o diabo diz Bíblia. Se tu és começa sempre com o se. Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Isto é o Salmo 91, versículo 11 e 12, que diz, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Faltou ali um bocado do guardar o teu caminho, saltou ali umas partes importantes. Não me interessava muito essa parte de que Jesus tinha uma legião de anjos ali à volta dele a protegerem e a guardar o caminho dele. Essa parte não era... Agora, mandar-se do pináculo do templo, tipo super-homem, e a ver os anjos a suster, era uma coisa espetacular. Era uma performance e era uma exibição de poderes. E já vamos ver o que é que isso está por trás. Continua a citação de versículos. Versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito. Um diz-lhe versículo, o outro bate com o versículo. Não é só porque alguém nos diz da Bíblia que nós comemos e calamos. A Bíblia tem que estar no contexto. E o diabo não estava a usá-la bem. Jesus agora vai usá-la bem. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso encontra-se em Deuteronômio 6, 16, não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. Porque isso era um episódio que tinha acontecido e estava a ser referido para eles não fazerem como fez ali. Jesus cortou ali aquela parte, porque é óbvio que ele não tentou nunca Deus, mas estava a corrigir o diabo em relação a isso.
Continua depois o versículo 10. Então disse-lhe Jesus, porque depois ele mostra o mundo e a glória deles, e eu dou-te isto tudo se prostrado me adorares. A versão de Lucas ainda tem mais pormenores. Eu vou-vos ler. Lucas tem uma ordem diferente. Lucas, a primeira tentação é com o pão, a segunda é esta do mundo e da glória, e a terceira é do pináculo do templo. Mas diz assim, quando é esta parte da glória. E o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. O mundo jaz no maligno e ponto. E não nos esqueçamos que muitos... e depois ele diz, porquanto se me adorares, tudo será teu. Muitos daqueles que têm glória neste mundo, nunca nos esqueçamos que muito provavelmente prostraram e adoraram o diabo. E por isso ele deu-lhes glória e deu-lhes riquezas neste mundo. E a ideia aqui no original é se fizeres uma vez. Eu não quero que tu te prostes e me adores sempre. O que o diabo estava a falar de Jesus, não. Jesus faz uma vez. Eu dou-te isto tudo, faz só uma vez. Porque se ele fizesse uma vez, ele não podia ir à cruz e morrer por nós. Então o diabo só estava interessado numa. Então era ali uma negociação. Para que custa? Só uma vez, depois nunca mais eu te chateio. Era esta a tentação que ele estava-lhe a fazer. E então no versículo 10, ao Senhor teu Deus adorará, disse-lhe Jesus, no versículo, quando ele faz essa proposta, a resposta de Jesus é, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Há duas passagens, há Deuteronômio 6 e há esta Deuteronômio 10 que eu gostei mais porque tem ali um se, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás. Gosto desta parte, do chegarás. E pelo seu nome jurarás. É essa a passagem do Velho Testamento que Jesus citou. Ali o vai de Satanás no original a expressão é para trás de mim. Porque ele estava à frente. Ele estava à frente a confrontá-lo. Para trás de mim. Ele usa essa expressão quando? Quando é que ele diz para trás de mim, Satanás? Com Pedro. Com Pedro. Quando o Pedro estava sem querer... Estava com pena dele. Sem querer, não estava a perceber quem é que estava por trás a manipulá-lo. E pronto. Então, estas 4 passagens, só para vocês perceberem porque é que estes versículos são citados e porque é que está aqui uma ordem. Então, como nós estávamos a ver há pouco, o objetivo do diabo é sempre atacar aqui a identidade. Dilo 2 vezes nas 2 primeiras tentações em Mateus 4, quando diz no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Isto parece assim uma coisa um bocado básica, mas não é, porque era numa altura em que Jesus estava vulnerável, que Jesus estava cansado. Foram 40 dias e 40 noites a jejuar. E então ele agora estava com fome. E não é fome, vontade de comer. Olha, não como há 2, 3 horas, estou com vontade de comer. Não é fome. Se calhar, não sei qual de nós aqui alguma vez experimentou esta fome. De ter fome e não ter o que comer. É diferente, não é? Nós, na graça de Deus, aqui no nosso país, vivemos numa sociedade em que não há esta fome. Porque de alguma maneira se consegue comatar. Mas existe fome neste mundo, e para muitos, infelizmente. E Jesus sentiu esta fome. Ter vontade de comer, estar fraco, débil e não ter o que comer. E o diabo aparece e começa a falar. O primeiro teste que lhe faz, se tu és o Filho de Deus, Podes fazer isso. Será que tu és mesmo Filho de Deus? Percebam o que é que está aqui por trás. Que espécie de pai deixa o seu filho ter fome? Porque para ser filho é porque é um pai. O teu pai deixa-te ter fome, Jesus? E ficares assim fraco? E estar com essa dificuldade? O teu pai deixa que te falta alguma coisa, Jesus? Isto faz pensar ou não faz, irmãs? E Jesus respondeu com a palavra. Firme. Ele sabia quem ele era. Ele estava confiante naquelas palavras, este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Depois ele passa para a segunda tentação, que é aquela do pináculo. Tu a mandas, os anjos te apanham, e assim, tchanã, assim, uma coisa muito sobrenatural. E depois diz assim,
se tu és o Filho de Deus, ele começa sempre com esta, não é? Será que Deus vai mesmo cuidar de ti? Se tu és mesmo filho dele, será que tu te mandares aquilo, apanha-te? É porque é um bocado do chato, senão, não é? De um pináculo para baixo, borrachas-te lá em baixo se alguém não te apanhasse. Os anjos, porque os anjos são de Deus, os anjos vinham em comando de Deus, ao comando de Deus. Será que o Pai vai mesmo cuidar de ti? Será que Ele te vai proteger quando tu precisas, Jesus? Testa, vê lá, salta e vê. Vê se Ele é assim teu Pai, vê se Ele te ama assim tanto. Se Ele te ama assim tanto, tu, para teres a certeza disso, deves provar o amor dEle. Manda-te. E depois logo vês se Ele ama-te mesmo, se Ele é mesmo teu filho, se Ele é mesmo teu Pai amado. É isto que Ele está a dizer por trás. Depois, na terceira prova final, quando Ele lhe mostra as maravilhas todas do mundo, Ele pode lhe dizer, Ele já não fala do se tu és o Filho de Deus, mostra-lhe aquelas maravilhas e coisas, como é que num momento de segundos Ele mostrou-lhe o mundo e a sua glória? Não sei, mas mostrou. Nós hoje com a televisão conseguimos perceber um bocadinho como é que se consegue fazer um scanner de várias imagens. Sem internet, Ele conseguiu-lhe mostrar as glórias do mundo e do reino que estavam sobre o seu poder. E disse-lhe, já que o Pai, Jesus, está-te a faltar qualquer coisa. Estás a ver esta glória? Eu tenho isto tudo. Eu posso-te dar, Jesus. Eu posso-te dar. O Pai está-te a tirar uma coisa que tu precisas. Tu precisavas disto. Olha o teu ministério na terra com esta glória toda. E com este mundo todo. Isto ia ser diferente. Ias poder ajudar mais pessoas. Ias poder transformar mais vidas. Uma linguagem assim. Olha, já que o Pai não te dá, eu posso-te dar se tu prostrado me adorares. E esta maneira com que eu vos estou a falar estes versículos é algo que nós reconhecemos, não reconhecemos, irmãs. Nós já não vimos esta voz tantas vezes. Como é que Deus é Pai e deixa que te falta alguma coisa? Ele ama-te assim tanto, prova-o. Não achas que está-te a faltar qualquer coisa? Eu tenho para te dar. Toma, se tu quiseres qualquer coisa. É assim que Ele hoje faz também. E a única maneira, foi assim que Ele fez no Jardim do Éden, Deus fala, não comerás, e Ele vai por trás e distorce. Sempre que Deus fala, o diabo vai testar essas palavras. E quando Ele fala de nós, que somos filhas amadas, em quem Ele também tem toda a alegria, Ele vai testar isso, irmãs. E a única maneira de nós podermos vencer, tal como Jesus, é estarmos seguras de quem somos. Estarmos seguras. Jesus não vacilou um minuto que seja. E aqui em Mateus diz que então o diabo o deixou, versículo 11, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A ideia aqui é os consolaram. Ele estava fraco, ele estava débil, mas ele aguentou o teste. E a mãe porque o fez, porque por causa disso ele pôde ir à cruz. De outra maneira ele estaria desqualificado. Mas ele estava seguro de quem ele era. Aquelas palavras que o pai lhe disse depois do batismo foram chave para segurar a identidade de Jesus e para ele se aguentar na hora H. E todas aquelas coisas que o diabo lhe mostrou e o fez pensar, mas vê lá se isto não é uma boa ideia. Eram coisas boas. Era pão, eram os anjos a susterem, que ele sabia que os anjos faziam parte do trabalho dele aqui na Terra, da obra dele aqui na Terra, e era a glória do mundo. Pareciam coisas boas, mas não seriam, porque ele ceder a uma delas desqualificaria para ser o nosso Salvador. E obrigado Deus, porque o teu filho foi firme e obedeceu-te sempre. Irmãs, o segredo é esse. É nós nos mantermos firmes na identidade que temos em Cristo. Para quando vierem estas vozinhas, quando nós não temos as coisas imediatas, quando o alívio não é imediato, porque ele nem sempre o é, nem para o próprio Filho de Deus foi, quanto mais para nós. Deus não tem que ser o pronto-socorro que vem logo quando há alguma coisa, como se nós não pudéssemos sentir dor, como se nós não pudéssemos sentir sensações desagradáveis, como que nós não nos pudéssemos sentir débeis e que não estamos a encaixar, que não estamos a produzir. Nós sermos humanos é ter isto. Mas nós temos que confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Ou a nossa alegria, o nosso gozo vai ser só quando tudo está bem. Nós vimos há bocado que os crentes de Salónica não. É muita tribulação com gozo.
do Espírito Santo. E esta certeza é a confiança na palavra. A palavra é essa que temos que conhecer. E é isso que nós vamos fazer hoje. Aí, agora, as vossas folhas são precisas. Dizer-vos só que este relato de Mateus, que, tal como eu vos disse, Lucas também fala, termina de uma maneira muito interessante em Lucas. Ali diz que o diabo foi-se embora e os anjos vieram, não é? Lucas diz, versículo 13, 4:13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Recuou. Mas não foi por muito tempo, depois deu carga outra vez. É isso que o diabo faz connosco. É ciclos. Recua, depois vai outra vez. E depois, porque senão nós estávamos sempre tensas e sempre em batalha. E nós relaxamos. E é realmente quando relaxamos que ele vem e ataca outra vez. E aquela passagem que nós lemos aqui, e te chegarás a ele, quando eu estava a ler esta passagem, lembrei-me logo de Tiago 4, que fala estas palavras. 4:7. Nós lemos há bocado o 4:6. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E o 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isto foi o final da tentação de Mateus 4 e de Lucas 4. Sujeitai-vos a Deus, ele sujeitou-se ao que o Pai dizia, resistiu ao diabo, para trás de mim, Satanás, e ele foge. É assim que este chegar a ele, chegar a Deus, mostra a nossa dependência também de Deus. Então essas folhinhas agora vocês precisam de escrever. Eu podia-vos ter dado já a papinha toda com a frase e a passagem à frente. Mas é importante nós escrevermos, porque isto agora é uma coisa pessoal. Já não estamos aqui a falar plural, nós somos. Agora vamos falar, durante uns tempos falar eu sou. Porque eu tenho que acreditar quem é que eu sou. E quando eu souber que é a minha identidade, eu vou estar firme. Porque nós não estamos sempre juntas, ou não? Mas quando eu estiver sozinha e estiver firme na minha identidade, a tentação vem, o teste vem, a luta vem, a dificuldade vem e eu aguento-me, porque eu sei quem eu sou. Amém? Então, hoje em Cristo, como a vossa folha diz, e depois vocês escrevem a frase à frente. Eu tenho a aceitação que preciso, isto contra a rejeição. E a rejeição aqui tem muitos contornos. Pode ser uma rejeição de alguma coisa que nós queríamos e não tivemos, de alguém que queríamos e não tivemos, de alguma circunstância que não tivemos. Rejeição nós sabemos o que é. E para lutar contra esta rejeição, eu tenho que perceber a aceitação que eu tenho em Cristo hoje. E uma das passagens que nós vemos isso é Romanos 5:1, em que diz que eu sou justificada e aceite por Deus. Então o que eu queria que vocês escrevessem nas vossas folhas é isto. Isto tem laser? Não tem? Tem aqui. Sou justificada e aceito por Deus. É o espaço em branco que vocês têm aí na folha. Está bem? Então já vamos depois ler a passagem. Mas agora escrevem isso. Só a parte de baixo? Só esta parte aqui. Sou justificada e aceito por Deus. E agora vamos ver se isto é verdade ou não. Temos que ir à passagem, certo? Isto aqui não são coisas inventadas. E daí eu há bocado dizer que nós hoje vamos mexer muito na Bíblia. Por isso, bora lá. Romanos 5, versículo 1. Para ver se isto é verdade ou não. Se eu realmente em Cristo sou assim, justificada. Esta palavra parece muito complexa, mas não é. Eu já estou justo aos olhos de Deus, porque graças ao que o Senhor Jesus na cruz fez por mim. Quem pode ler Romanos 5:1, se faz favor? Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo e temos paz. E paz quer dizer que somos aceitos. Temos paz com Deus. Depois em Filipenses fala paz de Deus, mas paz com Deus é aquela paz que no ato da nossa conversão aconteceu. Então, atenção que cada uma de nós pode dizer isto: sou justificada e aceite por Deus. Que maravilha! Depois, a seguir, fui comprada com bom preço, pertenço a Deus. É isso que vocês agora têm que escrever nessa segunda linha.
Vocês já foram, como eu, resgatadas por um bom preço. O preço foi o sangue do Senhor Jesus. E agora pertencemos a um clube diferente, a um reino diferente. Graças a Deus por isso. Fui comprada por bom preço, pertenço a Deus, tá? E a passagem é 1 Coríntios 6, 20. Vamos ler. Isto tem que ser tudo confirmado, que é para ver se não está aqui nenhum erro. Quem pode ler? 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Fostes comprados e daqui ninguém nos tira deste reino. A seguir, sou membro do seu corpo. Que privilégio. Não é ser só membro de uma igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Sou membro do corpo de Cristo. Tenho um papel a cumprir nesse corpo. E esta passagem fica perto, também 1 Coríntios, mas neste caso é no capítulo 12, versículo 27. Vamos lá? 12, 27. Quem lê? Ora, vós sois o corpo de Cristo e de seus membros em particular. Sou o corpo de Cristo. Lá está Cristo aqui outra vez. Só Ele é que faz realmente essa diferença. Fui escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Falámos há um bocadinho desta passagem. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Parece uma frase grande, mas escrevam aí. Fui escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Fui escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. A passagem é Efésios 1, 4. Está com muita claridade aqui as letras para vocês. Vê-se bem, se for preciso. Pode-se apagar, não é questão. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui este nele é quem? É Cristo, não é? É o que diz antes, no versículo anterior. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ok. Que privilégio ter sido escolhida antes da fundação do mundo. A seguir, sou filha de Deus e co-herdeira de Cristo. Que privilégio! Filha de Deus e co-herdeira de Cristo. O que Cristo vai ganhar, eu faço parte também. Que privilégio grande. Sou filha de Deus e co-herdeira, ou co-herdeira, tracinho, de Cristo. Esta é a expressão que a Bíblia usa. Sou filha de Deus e co-herdeira de Cristo. Estas são duas as passagens, elas complementam-se. Esta de Gálatas 4. Gálatas anda um bocadinho para trás e já estamos em Gálatas. E o versículo é o 6 e o 7. Quem pode ler, se faz favor? 4. Gálatas 4, versículo 6 e 7. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Abba Pai. Há 7 também? Sim. E assim já não és mais filho. E se és filho,
és também herdeiro de Deus por Cristo. Por Cristo, muito bem. E a passagem de Romanos, quem pode ler Romanos um bocadinho para trás? Os filhos, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Co-herdeiros, não é? Está aí a expressão, muito bem. Ok, participantes da herança, portanto. Tenho a redenção e remissão dos pecados pelo seu sangue. Que privilégio! Não há nenhum pecado meu que não esteja coberto por este seu sangue e já fui comprada, esta questão da redenção, e os meus pecados estão perdoados pelo seu sangue. Tenho a redenção e remissão, são duas palavras diferentes, de significados diferentes, dos pecados pelo seu sangue. Uma frase grandinha. Tenho a redenção e remissão dos pecados pelo seu sangue. E a passagem é esta de Colossenses. Quem pode ler, se faz favor? Colossenses 14. A redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Perdão dos pecados, muito bem. Isto não há dinheiro que pague, irmãs. E nós temos-lo e temos a segurança e a certeza disso. Amém. E por fim, nesta questão da aceitação, eu estou perfeita ou completa, é isso que esta expressão perfeita assim quer dizer, em Cristo. Não falta nada, não ficou nada por agregar a esta salvação que Deus nos dá. Também isto é em Colossenses, ficamos ali estacionadas. Estou perfeita em Cristo. Estou perfeita, ou seja, completa em Cristo. Raquel, podes ler essa Colossenses 2:10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E é no contexto a gente percebe que este nele é Cristo. Muito bem. Tudo só maravilhas. Se nós ficássemos só por aqui, já estava bom, não estava? Somos ou não somos pessoas numa posição muito importante? Continua, tem mais. E a seguir vamos falar de segurança. Tem que ter segura, tem que estar segura para quando vier o teste eu não ficar insegura, que é o oposto. Então, uma das questões que me dá mais segurança é esta: eu estou livre de condenação. O diabo não me pode acusar de nada e se ele é chamado de acusador da Bíblia, não há nada que ele possa fazer e dizer que me mande abaixo. Estou livre de condenação. É isso que agora esta segunda parte diz. Exatamente, Beatriz, é aí. Estou livre de condenação. Aqui há muitas passagens de Romanos e o capítulo 8, coincidência, hein? 8. Capítulo 8 de Romanos. Este capítulo é mesmo maravilhoso. Começa logo bem. Versículo 1 e 2. Quem pode ler? Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. E nós estamos aqui neste grupo. Segunda questão, tenho a certeza, e gosto quando uma frase começa assim, eu tenho a certeza que todas as coisas contribuem para o meu bem. Todas as coisas contribuem juntamente, é no conjunto, não quer dizer que um episódio drástico ou traumático seja bom, mas no conjunto isso vai servir e contribuir para o meu bem. E que segurança isso é? Saber que os planos de Deus são sempre de bem, não de mal. Tenho a certeza
que todas as coisas contribuem para o meu bem. Possamos dizer isto. Olha, nós devemos dizer isto em alto muitas vezes lá em casa. Estamos no nosso meditação e dizemos isto em alta voz, estas coisas todas que temos estado aqui a ler. Eu tenho a certeza, porque quando nós dizemos em voz alta, ouvimos-nos melhor até, e estas coisas começam a interiorizar. E depois citamos o versículo, lemos o versículo. Romanos 8, 28. Estamos lá já no 8, 28, quem lê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Muito bem. Sabemos, está sabido, tenho a certeza. Tenho outra certeza, tenho a certeza que Deus é por mim. Nunca é contra mim, é por mim. E isso faz toda a diferença. Eu nunca vou ter Deus contra mim, nunca vou chegar à presença dele e ele não está muito feliz comigo e por isso está contra mim, ele está sempre por mim, mesmo quando até nos desviemos. Tenho a certeza que Deus é por mim e que confiança isso nos dá. Tenho a certeza que Deus é por mim. Romanos 8, 31. Quem pode ler? E diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica a pergunta, no ar. Se Deus é por nós, quem será contra? Quem é que se equipara com Ele? Muito bem. Outra certeza. Tenho a certeza de que nada poderá me separar do amor de Cristo. Amém. Nada, nada, nada. Até ao fim, nada pode separar. Tenho a certeza de que nada poderá me separar do amor de Cristo. Também encontra-se em Romanos 8, nos versículos mais abaixo, os últimos do capítulo. E quem pode ler? Romanos 8, 38 e 39. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura me poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada. Nem o presente, nem o porvir, nem o que vier. Estou segura. Continuam as certezas. Tenho a certeza que Ele, que em mim começou a boa obra, aperfeiçoará até ao fim. Nós estamos em obras, irmãs, em remodelação. Mas até ao fim Ele vai continuar a cuidar. Nunca vai desistir e dizer, olha, isto não vale a pena. Isto é uma obra muito cara, dá muita chatice, não há material para isto. Até ao fim Ele vai cuidar. Tenho a certeza que Ele, que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao fim. Aqui umas palavras compridas, aperfeiçoará. Isto é tudo versículos que têm que estar sublinhadíssimos nas nossas Bíblias e nos corações. Tenho a certeza que Ele, que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao fim. Filipenses 1, 6. Se for depois preciso no fim passar isto outra vez, passa-se, está bem? Para escrever com mais calma. Tenho a certeza que Ele, que em mim começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao fim. Filipenses 1,6. Quem pode ler? Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao fim
até ao dia de Jesus Cristo. Exatamente, que é quando a gente sobe, é o fim, não é? Se a gente não subir, arrebatar, subir só a alma com a morte, é o fim. Até esse dia, ele vai continuar a fazer a obra dele em mim. Sou cidadã do céu. Olha o que é que o meu BI diz, o meu cartão de cidadão. Sou do céu, não é portuguesa, não é angolana. Sou do céu. Sou cidadã do céu. Graças a Deus por isso. Não temos de estar a tirar vistos nem papelada, que isto quando a gente aceitou o Senhor Jesus, ganhamos esta cidadania. Também está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a vossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esperamos mesmo. E última, mas haveria muito mais para ser dito acerca desta questão de segurança. Tenha confiança de receber misericórdia e graça no tempo oportuno. É isso que Hebreus nos diz. Nós podemos ter a confiança, estar descansadas, que vamos receber misericórdia e graça quando for preciso. Sempre, nunca falha. Tenho a confiança de receber misericórdia e graça no tempo oportuno. No tempo de Deus, quando eu preciso, eu recebo sempre doses maciças de misericórdia e graça. Tenho a confiança, também tenho a certeza, de receber misericórdia e graça no tempo oportuno. Hebreus 4:16 é a passagem. Lá está o valor da oração, estávamos há bocado a falar. Olha aqui o mandamento de nós entrarmos ao trono da graça. É orar. Hebreus 4:16. Quem pode ler? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Muito bem. Por fim, nós temos aceitação, nós temos segurança e temos significado ou valor aos olhos de Deus em Cristo. E é isso que este último quadro fala. Este significado faz com que eu não tenha estes sentimentos, eu não tenho valor, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, que às vezes estas vozinhas vêm minar os nossos corações. Então o meu valor, significado, o meu propósito aqui na Terra é alto e algo que me dá esse valor é eu sou o templo do Espírito Santo. Não sou uma casinha qualquer, não sou a casa de férias dele, eu sou o templo. Ele mora aqui, não larga até entregar nas mãos do próprio Jesus, de Cristo. Sou o templo do Espírito Santo. E fica a pergunta, como é que nós temos mantido este templo? Temos que ter sempre cuidado. Ainda que ele não deixe nunca o templo, o Espírito Santo convém fazer que seja um sítio agradável, que o próprio Deus se sinta bem. Sou o templo do Espírito Santo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quem pode ler? 1 aos Coríntios 3, 16. Não sabeis, pois, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é. Temos templo de Deus, o Espírito Santo habita em nós. Sou uma nova criatura. Ou, como a ideia no original é, sou uma nova criação. Passei a ser uma nova criatura, uma nova criação quando aceitei o Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios 5:17.
E lá aparece a expressão outra vez, em Cristo. Quem pode ler? 2 Coríntios 5, 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, o meu valor também está no ministério que eu tenho, no propósito que eu tenho aqui na Terra. Eu tenho o ministério da reconciliação. Faço parte da comissão de reconciliar outros com Cristo. Como eu um dia também fui reconciliada. Tenho um ministério, tenho esse papel. Isso dá-me valor, isso dá-me significado, propósito. Tenho o ministério da reconciliação. Está só o versículo a seguir, do que a gente leu. Isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deu, está dado. Tem que ser exercitado. Muito bem. Estou sentada nos lugares celestiais em Cristo. Esta é a minha posição. E se há cadeiras aqui na Terra que só pessoas muito VIP conseguem sentar, imaginem nós que estamos sentados nos lugares celestiais. Estou sentada nos lugares celestiais em Cristo. Estou sentada nos lugares celestiais em Cristo. Efésios diz-nos isso. Efésios fala muito nas regiões celestiais. Ora, vamos lá. Capítulo 2 e o versículo 6. Quem pode ler? Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar cativo, muito bem. Sou feitura sua, criada em Cristo Jesus. Sou feitura sua, criada em Cristo Jesus. Feitura é a ideia de obra-prima. A quem o artista dá muito destaque e ênfase e atenção. Sou feitura sua, criada em Cristo Jesus. Esta nova criatura. Sou feitura sua, criada em Cristo Jesus. Efésios 2 também, versículo 10. Quem pode ler? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Também em Efésios tenho ousadia e acesso com confiança ao trono de Deus em Cristo. Faz com que eu possa entrar na presença dele constantemente, sempre e quando for necessário. Tenho ousadia e acesso com confiança ao trono de Deus em Cristo. Passagem é Efésios 3, versículo 12. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nele é Cristo Jesus, diz o versículo 11. O eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual Cristo temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, Cristo. Muito bem. E por fim, e isto não seria o fim porque existe mais 1001 coisas aqui para tirarmos, mas para o nosso estudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E posso mesmo, até aquilo que eu acho que não seria capaz.
e que eu necessariamente não escolheria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que é Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode ler Filipenses 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bem. Está dito. Então, depois de vermos algumas das muitas coisas que nós somos em Cristo, conseguimos perceber que nós não temos que alicerçar a nossa identidade em coisas passageiras, como uma carreira, como uma posição, como talentos, como família, como qualquer outra aquisição que vocês achem. A minha identidade tem que estar em Cristo, que é a rocha eterna. Ele nunca é abalado, nunca nada pode me tirar dele. E então eu consigo perceber que aquelas palavras que o pai disse do filho, não só na altura do batismo, porque disse-as outras vezes também, se aplicam a mim também. Tu és a minha filha amada, em quem muito me agrado, alegro e tenho todo o prazer. Em Cristo, Deus diz isso hoje acerca de nós. E que bem que sabe ao nosso coração ouvir estas palavras. Responsabilidade. Exatamente. Mas que também privilégio, que gratidão transborda o nosso coração, irmãs, quando percebemos a posição que temos em Cristo, que esta salvação é tão completa. E isto é só o que nós percebemos deste lado do mundo. Porque quando a gente passar para o outro lado, é que nós vamos estar perfeitas, é que já não vai haver poder do pecado sobre nós, então aí nós vamos compreender as coisas numa escala. Se deste lado do mundo as coisas já nos deixam numa escala de boca aberta, tanto Deus, tanto que nos estás a dar, quanto mais quando tivermos real percepção das coisas. E que nós possamos ter esta postura, que nós não somos perfeitas, mas estamos numa posição de que somos. E o apóstolo Paulo tinha isto muito bem organizado nele. E por isso ele conseguia dizer isto, 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É sempre a graça, é sempre a graça. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E disso não abro mão. Venham cá com ideias, venham cá com sugestões, venham cá pôr pontos de interrogação. Eu sei quem eu sou.